Hoje, Coreia do Sul e Coreia do Norte trocaram tiros pela primeira vez em anos. Isso vem logo depois dos boatos de que Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, estaria morto. Agora, há novos boatos, os de que ele foi substituído por um ator, um sósia que tomou seu lugar. Ficou curioso com o tema do vídeo de hoje? É só continuar ligado depois da vinheta. Olá, meu nome é Bernardo Nicolau e esse é o Nick Internacional, em que nós tratamos os principais problemas do Brasil e do mundo e como eles afetam a sua vida. Se gostar do vídeo de hoje, faz o seguinte, comenta nos comentários, curta o vídeo e se inscreva no canal para não perder os próximos envios. O tema de hoje é a troca de tiros entre Coreia do Sul e Coreia do Norte e a possibilidade de Kim Jong-un ter sido substituído por um sósia. Primeiro, eu vou falar para vocês um pouquinho do contexto entre Coreia do Sul e Coreia do Norte, para vocês entenderem essa troca de tiros, como que isso entra como uma estratégia de poder de Kim Jong-un nesse momento pós-boatos de que ele estaria morto. E por fim, eu vou falar de toda essa situação do sósia e, caso tenha sido mesmo substituído por um sósia, quais são as estratégias que envolvem isso. Tanto as estratégias se ele estiver vivo, quanto se ele estiver morto. Vamos lá. Primeiro, um contexto sobre Coreia do Sul e Coreia do Norte. No pós-Segunda Guerra Mundial, como a Coreia era um território pertencente ao Japão e o Japão perdeu, ele foi dividido entre os vencedores, nesse caso, Estados Unidos e União Soviética. União Soviética com o Norte, Estados Unidos com o Sul, socialistas, capitalistas. Isso, em alguns anos, levou a uma guerra. A Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul e tentou unificar a península da Coreia sob um mesmo país. É importante traçar aqui que a Coreia do Norte e a Coreia do Sul não se veem como países separados. Tanto na Coreia do Norte quanto na Coreia do Sul, eles se veem como Coreia. Eles simplesmente acham que parte da Coreia está sendo ocupada por um povinho ilegítimo que está tentando tomar o controle da região. Mas, independentemente disso, ambas as Coreias se veem como um país só e querem a unificação. De formas diferentes, mas querem chegar no mesmo objetivo. A Guerra das Coreias nunca acabou. Mas os dois países fizeram entre si um cessar-fogo, um armistício. Eles pararam a agressão, pararam o conflito direto e têm estado nesse momento de conversas, uma ou outra hostilidade trocada, mas via de regra, bem parado o cenário entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. As trocas de tiros não são novas, aconteceram em 2017, aconteceram em 2014, aconteceram em vários momentos ao longo da história, mas, via de regra, não tem como objetivo nem matar, nem ferir. Porque isso seriam atos de guerra e nenhum dos dois países quer a guerra nesse momento, embora eles ameacem isso de vez em quando. Pô, mas Coreia do Norte e Coreia do Sul estavam se aproximando mais uma vez, estavam negociando uma possível paz entre as duas Coreias e de repente o cara faz uma troca de tiros. Isso faz sentido? Imagina, poxa, você está negociando com uma pessoa e de repente ela dá um tiro no seu muro, sabe? Isso afeta e provavelmente vai afetar a posição da população sul-coreana, que vai ter menos confiança em compromissos do Norte. Mas, de qualquer forma, também não é um gesto lá tão grande assim. Não tem risco de retomarem o conflito por causa de uma coisa tão pequena. Essa troca de tiros de agora está intimamente relacionada aos boatos de que Kim Jong-un estaria morto depois de uma cirurgia cardíaca. Esses boatos circularam aí nos últimos tempos, viraram meme, teve muita piadinha feita sobre isso. Inclusive fiz um vídeo no canal exatamente sobre esse tema e sobre possíveis consequências da morte de Kim Jong-un, mas houve os boatos de que ele estava morto e agora ele fez a primeira aparição pública desde que esses boatos começaram. Fazendo essa aparição pública, ele abafa esses boatos, mas o efeito que esses boatos tiveram, a perda de crença na Coreia do Norte, ainda tinham que ser administrados. E nesse caso, esses efeitos foram administrados por meio dessa troca de tiros. No momento que o líder ressurge e mostra que ele ainda está vivo, ele faz um gesto para não só mostrar que ele ainda está vivo, mas também para cutucar a Coreia do Sul e falar: ei, eu ainda estou aqui, hein? Não fica muito confortável. Não só a Coreia do Sul, mas toda a comunidade internacional vê esse gesto de força e pensa: ele não estava morto mesmo não, então calma. Se havia alguma estratégia, por exemplo, de interferir com a Coreia do Norte em um momento de morte do líder, essa estratégia para e retoma-se a estrutura em que nós temos uma Coreia do Norte militarizada e forte militarmente e que precisa ser considerada nas negociações. Esse é um efeito positivo, mas não é só um efeito para a parte de fora do país. Também mostra força para a parte de dentro. Se a população de dentro da Coreia do Norte teve acesso a esses boatos, que a gente não sabe, né, porque ditadura, eles podem ter acreditado que a Coreia do Norte estaria enfraquecida.
O retorno do líder com um gesto de força é positivo para a população para retomar também o apoio ao líder supremo norte-coreano. Mas é interessante a gente pensar nessa estratégia como um todo. Alguns jornalistas estimam, inclusive, que esses boatos de que Kim Jong-un estaria morto foram espalhados pelo próprio Kim Jong-un, nesse momento que ele se retirou da cena pública e não fez aparições na Coreia do Norte, justamente para identificar como a elite norte-coreana reagiria. Dessa forma, ele vê quem está do lado dele, quem não está do lado dele, e retornando agora, ele pode fazer uma limpa na elite norte-coreana e deixar só quem apoia ele e o governo que ele faz. É uma estratégia bem interessante. E agora, última parte do vídeo, o que é essa história de um possível sósia de Kim Jong-un? Circularam os boatos de que o líder norte-coreano estava morto, ele ficou desaparecido por um tempinho e agora retornou a fazer aparições públicas na Coreia do Norte. Mas algumas pessoas pegaram fotos antigas do líder norte-coreano e fotos das atuais aparições do líder norte-coreano e fizeram algumas pontuações que podem indicar que não é a mesma pessoa fazendo essas aparições. É só uma pessoa bem parecida. Nessas imagens aqui, por exemplo, nós vemos diferença nos dentes do líder, nós vemos falta de pintas que originalmente ele tinha. E tudo isso aparece e muitas pessoas falaram que isso é o sinal de que um ator foi contratado para fazer Kim Jong-un, que ele estaria morto e que a Coreia do Norte está tentando maquiar. Mas isso é uma coisa que eu não vou entrar muito no mérito se é verdade ou não. Está acontecendo e eu não entro nesse mérito, porque a teoria da conspiração você já sabe, né? Se qualquer celular hoje tira uma foto em altíssima resolução, mas na hora que a teoria da conspiração, todo mundo só tem câmera da Barbie de 2005, toda a imagem é ruim, sem qualidade, é sempre o zoom estranho, então não dá exatamente para verificar. Eu pessoalmente acho estranho, mas se essa história do sósia for verdade, qual é o objetivo da Coreia do Norte com isso? Tem duas estratégias possíveis. Primeira estratégia com sósia acontece se Kim Jong-un ainda estiver vivo, mas estiver fraco ou debilitado por causa da cirurgia. Se isso estiver acontecendo, a presença de um sósia fazendo aparições públicas é só para acabar com os boatos enquanto o líder se recupera e para evitar que outros países tomem atitudes como se a Coreia do Norte estivesse fraca e sem liderança nesse momento. Se Kim Jong-un estiver morto, ter um sósia ajuda principalmente a ganhar mais tempo para escolher o próximo líder supremo e também para bolar uma estratégia para explicar por que Kim Jong-un em algum momento vai morrer ou desaparecer do mapa. Assim sendo, ter um sósia é uma boa estratégia para a Coreia do Norte em qualquer dos dois cenários. Se é um sósia, se é o verdadeiro Kim Jong-un, aí fica da sua imaginação. Vamos fazer o seguinte, fala nos comentários qual é a sua opinião. Foi substituído ou não foi substituído?